cineasta Alex Garland tem em Guerra Civil o seu quarto longa-metragem, e ele parte de uma premissa hipotética. Ele fala de um Estados Unidos dividido em função de uma guerra entre os estados. Apesar de ser um filme que tecnicamente denuncia ser um projeto ambicioso, a gente está falando de um projeto dos projetos mais caros e que tem um maior investimento em marketing da A24, até então um estúdio muito pequeno. O Guerra Civil ele tem um interesse muito particular em um grupo de personagens, em falar sobre uma profissão, muito mais do que falar sobre esse conflito, em exibir cenas de grande pirotecnia, de grande aparato técnico. A guerra aqui, na verdade, é um contexto. A guerra está presente porque a gente está falando sobre o jornalismo que cobre esse tipo de evento. Em Guerra Civil, o Alex Garland quer falar sobre o jornalismo, esse jornalismo que cobre situações limítrofes, conflitos bélicos, quer falar sobre a importância do fotojornalismo para o registro histórico. O interesse do diretor por esse tema é tamanho que ele cria um conflito hipotético, ele traz essa situação hipotética dos Estados Unidos entrar de novo em guerra civil e não ancora todo o seu roteiro em uma história de um conflito real. Antes de falar sobre guerra civil, eu queria pedir para todo mundo que está acompanhando esse vídeo e que não segue a gente aqui no Instagram, para seguir a gente no Instagram, para dar like nesse e em outros conteúdos que a gente traz aqui. Tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho ele siga alcançando novas pessoas, pessoas que eventualmente não conhecem aquilo que a gente está fazendo aqui na internet. Guerra Civil é o trabalho, na minha percepção, o trabalho mais bem resolvido da carreira do Alex Garland. Meio resultados extremamente positivos, como é o caso do Ex Machina, um filme de 2015, e outros que não são tão bons assim, como Aniquilação e o Man, que é o último trabalho dele. O Guerra Civil me parece um filme que é muito mais contido. Aqui eu percebo um diretor que cai muito menos naquela armadilha de se colocar como um visionário, de ser um sujeito que acredita na própria fama que lhe é atribuída. Eu percebia muito isso nos trabalhos posteriores ao Ex Machina do Alex Garland, né? Tanto Aniquilação quanto o Man, acredito que tenham sido filmes que foram vítima dessa crença do diretor na sua própria fama. Eu não percebo isso aqui no Guerra Civil. Eu acho o Guerra Civil um filme muito mais íntimo. Aqui, claro que ele tem um foco amplo, a gente está falando de um contexto hipotético de uma guerra civil americana, mas eu acho que o fato dele ter uma atenção maior para esse grupo de personagens e para a interação desse grupo de personagens, inclusive quando eles estão em situação dentro de uma situação de guerra, eu acho que isso faz com que o longa ele fique muito mais pé no chão do que os trabalhos anteriores do Alex Garland, que eram muito calcados em representações, em delírios visuais. Aqui eu acho que ele tem um filme muito mais pé no chão. Eu tenho visto muitos comentários na rede sobre o fato do Guerra Civil romantizar a profissão do jornalista. Eu não acredito que isso esteja presente no filme. Eu acho que a gente está falando aqui de um jornalismo muito específico, que é esse jornalismo que cobre guerras, e que também a gente está falando de um filme que não anula as consequências negativas desse cotidiano profissional na vida dessas pessoas. Então não é um dia a dia cor-de-rosa, sabe? A gente percebe quão árdua é aquela atividade e a gente nota, por exemplo, as consequências daquilo na vida daquelas pessoas, sobretudo a fotojornalista Lee Smith, que é a personagem da Kirsten Dunst. Então eu não acho que sejam personagens que são retratados como heróis, mas sim como pessoas que têm uma profissão árdua e que sofrem as consequências daquilo ali. Então não é algo bonitinho de se ver. A gente tem um elenco que trabalha muito bem junto. Por vezes eu até encaro o Guerra Civil como um filme que nem destaca um trabalho de um ou outro ator específico, é um longa que dá espaço para todos os integrantes do seu elenco brilharem e eles funcionam muito bem como força coletiva. Eu acho que a Kirsten Dunst, ela tá maravilhosa como a fotojornalista Lee Smith. É uma mulher que você percebe um certo cansaço e até uma certa dureza na maneira como ela lida com aquelas situações, mas uma dureza que não significa
que ela é insensível ou que ela é indiferente a toda aquela violência que ela testemunha. Também tem aí a força da experiência do Stephen Henderson, que interpreta o jornalista veterano do grupo, que a gente tem a Kylie Spaini, que tem aquele encanto pela profissão, e o personagem do Wagner Moura, que funciona ali meio que como uma mediação entre esses personagens. É bem interessante o lugar dele nessa história. Todos estão muito bem, é difícil a gente dizer que um... Não tem espaço pra gente dizer que um tá melhor que o outro, porque eu acho que eles funcionam muito bem como grupo. Enfim, eu acho um trabalho e tanto do Alex Garland, que inclusive demonstra um maior domínio na direção quando ele está registrando esses momentos mais íntimos entre esse grupo de personagens, em que eles compartilham experiências, trocam confissões. É um filme que é muito mais dado a isso do que as cenas grandiosas. E é um acerto e tanto, é algo meio que inesperado, né? Para quem está acompanhando a carreira do Alex Garland desde o Ex Machina, mais preocupado com o material humano. E eu acho que é isso que torna o Guerra Civil um dos melhores filmes da sua carreira, se não talvez o melhor. Gente, vocês assistiram Guerra Civil? Se assistiram, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do filme. Vocês acompanham a carreira do Alex Garland? Vocês preferem algum filme da carreira dele? Qual o filme preferido da carreira dele, na opinião de vocês? Diz aqui nos comentários. Não se esquece de acompanhar a gente aqui no Instagram, de seguir a gente por aqui, de dar like nos nossos conteúdos por aqui. A gente também está em outros espaços. A gente tem um canal no YouTube, a gente tem uma página no Facebook e também tem o www.chovernosapos.com.br. Lá a gente sempre tem uma crítica escrita para quem quiser acompanhar nossos textos. E no mais, eu espero todo mundo no próximo conteúdo da gente. Tchau!